Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 32ª semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias, informações, a vida da nossa Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai saber como foi o dia D da campanha Natal da Esperança da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul. Vai acompanhar como foi um momento formativo para o clero da Diocese de Caxias do Sul sobre gestão paroquial, de acordo com a legislação. Também como foi a peregrinação jubilar das forças militares, das forças de segurança no Santuário de Caravaggio. E é claro, o que ficamos devendo na semana passada, a participação do padre Josimar Romil e do diácono Eduardo Cantelli no programa Razões da Fé, sobre o documento publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, a partir dos temas de Nossa Senhora, dos títulos de Nossa Senhora. No sábado, 1º de novembro, a Cáritas da Diocese de Caxias do Sul realizou, no centro da cidade, o dia D da campanha Natal da Esperança. Confira! No sábado, 1º de novembro, aconteceu o dia D da campanha Natal da Esperança, promovida pela Cáritas da Diocese de Caxias do Sul. Durante todo o dia, voluntários e membros de pastorais e movimentos da Igreja Católica estiveram em frente à Catedral Diocesana, na Praça Dante Alighieri, com um ponto de arrecadação, além de percorrerem as ruas do centro de Caxias, com a finalidade de distribuir o material informativo da ação e também recolher doações. A campanha Natal da Esperança tem o objetivo de arrecadar o valor de R$150 mil até o dia 8 de dezembro para a aquisição de 1.500 cestas básicas com itens de Natal. A ação quer ser um sinal de conclusão do Jubileu da Esperança às famílias em vulnerabilidade social atendidas pelas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias do Sul. As doações podem ser feitas diretamente à conta da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul pela chave Pix CNPJ 56-100-370-000155. Durante o dia D também foram recebidos alimentos não perecíveis que vão compor estoques para as cestas básicas nos meses de verão e também brinquedos que serão destinados à Pastoral da Criança da Diocese de Caxias do Sul. A sua contribuição é muito importante para essa campanha. Estas cestas básicas nós vamos atender 1.500 famílias. A nossa meta é chegar a R$150 mil. Por isso nós contamos com você, que vai estar conosco nessa campanha e fazendo um Natal feliz a cada família que vai receber esta cesta básica natalina. Muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração. Neste Natal, a esperança pode ter muitos rostos e a sua generosidade pode ser o início de um novo sonho para milhares de famílias. Ajude a Cáritas da Diocese de Caxias do Sul a levar a alegria do Natal a quem mais precisa. Natal da Esperança. Saiba como colaborar em diocesedecaxias.org.br, uma campanha da Cáritas da Diocese de Caxias do Sul. Nos dias 11 e 12 de novembro, os padres da Diocese de Caxias do Sul estiveram reunidos no Centro Diocesano de Formação Pastoral para dias de formação, para dias de atualização, também a partir da questão de legislação e gestão paroquial. Confira a matéria que preparamos. O clero diocesano e religioso que atua nas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias do Sul esteve reunido na terça e quarta-feira, 11 e 12 de novembro, no Centro Diocesano de Formação Pastoral, para 2 dias de formação e atualização sobre gestão administrativa e pastoral. O encontro foi assessorado pela equipe do escritório Benincá Soluções Contábeis de Erechim, que assessora a mitra diocesana, e teve a presença do bispo de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Durante os 2 dias foram tratados diversos temas, tais como a organização canônica e jurídica da Diocese de Caxias do Sul, além da abordagem sobre as obrigações contábeis e fiscais da Igreja Católica perante a legislação brasileira. Além disso, foram tratadas as situações de corresponsabilidade das paróquias e suas comunidades para com a Diocese e vice-versa, buscando atender o que pede a lei, amparados pelo Acordo Brasil-Santa Sé. O diretor da Benincá Soluções Contábeis, Hildo Benincá, conduziu grande parte do encontro. Ele salienta o caminho realizado pela Diocese de Caxias do Sul em vista do seu processo de organização em diversas áreas, dentre as quais a relação jurídica e canônica e a regularização de pessoal e do patrimônio. A convite do Dom José,
pela nossa assessoria, percebemos que a necessidade da formação das nossas lideranças, principalmente iniciando esse trabalho com o clero da diocese, e que já está há muito tempo esse processo de organização da própria diocese, e que em seguida esse trabalho se estenderá também para as lideranças leigas, para as secretárias, no entendimento de fato do que é a legislação canônica de uma diocese, o que é uma diocese, o que é uma paróquia, o que é uma comunidade, os seus compromissos, os deveres e as obrigações que se tem para com a legislação civil, o diferenciamento que existe entre a legislação canônica e a legislação civil, as exigências para tudo isso. Então é muito importante para que dentro desse trabalho pastoral que é exercido do dia a dia nas comunidades, se entenda também todo este processo dessas obrigações e o que mais importante, às vezes se observa somente a legislação civil, mas quando a legislação canônica, a lei eclesiástica, ela se posiciona através do direito canônico exatamente nas obrigações previstas também na legislação civil. O encontro também contou com a presença da equipe de colaboradores da Cúria Diocesana, além de participações da assessoria jurídica e patrimonial da diocese. É importante, né? A gente vê o interesse específico no trabalho, o trabalho específico que é do pároco, no trabalho da evangelização, no trabalho pastoral, mas que esse lado administrativo que também lhe toca, digamos, para a gestão da sua paróquia, a atenção, os questionamentos, as perguntas, a retirada de dúvida. Isto foi um trabalho muito importante que valorizamos, de fato, essa jornada de estudo realizada na data de hoje. Dom José Gislon, bispo diocesano, destaca a importância desta atualização para os padres e também para os colaboradores. Nós tivemos justamente no dia 11 e 12 uma formação geral para todo o clero que presta o serviço na nossa diocese de Caxias do Sul, seja o clero diocesano, seja o clero religioso que está a serviço das comunidades, mas também junto com todos os funcionários que trabalham, atuam na mitra diocesana. O mundo passa por transformações, a sociedade passa por transformações e por isso sempre essa preocupação de uma formação permanente para todo o clero que estão geralmente a serviço de uma paróquia, a serviço das nossas comunidades. As leis mudam e nós também precisamos nos adequar às mudanças que a lei, né, no serviço da administração das paróquias, das comunidades, mas também de toda a diocese. Hoje, no mundo da informática, tudo está interligado. Também na diocese, as paróquias estão interligadas e muitas vezes preparar os nossos padres, corpo de funcionários, para criar esse corpo a serviço da Igreja do Povo de Deus como um todo, ele requer também formação. Né? E a formação ela deve ser continuada, porque só assim nós podemos também prestar um bom serviço às nossas comunidades, mas também responder às exigências, digamos, contábeis e administrativas das leis do nosso país. Então é um passo importante, às vezes podemos ter resistência, mas temos que nos adequar também às mudanças que acontecem no nosso país, que acontece também na parte da administração pública, onde nós estamos inseridos como igreja, mas também como sociedade, como povo de Deus a caminho. Eu penso que foram 2 dias, um dia e meio intenso, mas que trará, e penso, importantes frutos também para toda a nossa igreja diocesana, para todas as comunidades que fazem parte da nossa diocese. O Salão da Paróquia São João Batista e Nossa Senhora Aparecida sediou no sábado 8 de novembro a Assembleia do Vicariato de Nova Prata. O encontro contou com a presença significativa de mais de 100 participantes, reunindo lideranças de todas as 14 paróquias que compõem aquela região de pastoral. A atividade teve como pauta principal a avaliação da caminhada do vicariato em comunhão com a Diocese de Caxias do Sul, focando na missão desenvolvida ao longo do Ano Santo de 2025. Além de analisar as ações recentes, a Assembleia se dedicou a planejar o futuro. As lideranças começaram a traçar as prioridades da evangelização para o ano de 2026. A mediação foi do vigário episcopal do vicariato, Padre Mauri Francescato, e da equipe do Conselho do Vicariato. Segundo a organização, esse planejamento busca estar em sintonia total com as reflexões do Sínodo sobre a sinodalidade e com o instrumento de trabalho das futuras diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que serão aprovadas na Assembleia dos Bispos
bispos em abril do ano que vem. A Assembleia foi avaliada pelos presentes como um momento produtivo de diálogo e planejamento. Durante o encontro, também foram realizadas indicações para a renovação dos membros do Conselho do Vicariato, um passo importante para a gestão e articulação dos trabalhos pastorais na região. Na manhã da quinta-feira, 13 de novembro, no Santuário de Caravaggio, aconteceu a peregrinação jubilar das Forças de Segurança, capitaneada pelo Exército Brasileiro, pelo Comando Militar do Sul. Confira. O Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, acolheu na manhã desta quinta-feira, 13 de novembro, a peregrinação jubilar do Exército e das Forças de Segurança. Na celebração do jubileu dos 2025 anos da encarnação do Verbo, a Casa da Mãe acolheu os militares do Exército de Caxias do Sul e Bento Gonçalves, além do Comando Militar do Sul de Porto Alegre, membros da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal de Farroupilha e empresas de segurança. A partir da recordação de que todo o povo de Deus é peregrino da esperança, o bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, presidiu a missa. A Eucaristia foi concelebrada pelo bispo emérito, Dom Alessandro Ruffinoni, pelo reitor do Santuário de Caravaggio, Padre Ricardo Fontana, pelos capelães do Comando Militar do Sul, Padre Tenente Lucas Antônio Mazzochini, que é da Diocese de Caxias do Sul, e Frei Capitão Sonival Marinho, e demais sacerdotes. Para o bispo diocesano, Dom José Gislon, a celebração dos militares no contexto do Jubileu da Esperança é um sinal de acolhida da Igreja e de um trabalho conjunto por uma sociedade de paz. Eu penso que a importância está justamente de valorizar, né, a missão dos militares na nossa realidade e também do nosso país. Sabemos que nós somos um país continental, onde muitas vezes os militares que se colocam a serviço da pátria têm que viver em lugares isolados, tem uma constante peregrinação de um quartel a outro, né, vivendo essa missão junto com a família, toda essa realidade. E temos que lembrar e assim valorizar, eles também são pessoas, né, inseridas no contexto do povo de Deus e caminho, e nós como igreja também temos essa missão de cuidar da vida espiritual dos nossos militares, de suas famílias, né, que também vivem essa dimensão de peregrinos no mundo. Por isso acolhê-los aqui no Santuário de Caravaggio, para poder celebrar com eles o Jubileu da Esperança, é um momento muito bonito, porque certamente vai marcar as suas vidas, não só do corpo dos oficiais, dos praças, mas também dos jovens que estão fazendo essa experiência do ano do serviço militar, né, que muitas vezes estão longe de suas famílias, de suas cidades, prestando esse serviço, por assim dizer, ao país. Então, não esqueçamos que Jesus, ele anunciou o Evangelho e o Reino de Deus a todos. E acolher essa proposta do Evangelho na nossa vida, acima de tudo, fortalecermos uma sociedade pacífica, ordeira, que valoriza a vida e, acima de tudo, a paz, né, onde nós podemos nos colocar sempre como instrumentos de Deus no mundo. Os cantos da missa foram entoados por integrantes da banda do Exército, acompanhados pelo órgão do santuário. Logo no início, todos juntos cantaram o hino nacional brasileiro, sendo que também foram levados ao presbitério equipamentos que marcam o trabalho de cada força de segurança, como o cap dos militares, o capacete dos bombeiros e o boné dos policiais. A recordação dos falecidos foi ao som do toque do silêncio e a conclusão da missa com a canção do Exército. Antes da bênção final, Dom José conduziu um momento de oração mariana e a consagração das forças militares à Nossa Senhora. O capelão do Comando Militar do Sul, Padre Tenente Lucas Antônio Mazzochini, ressalta a importância do encontro. Então, é uma alegria estarmos hoje celebrando o Jubileu dos Militares, Exército e todas as demais forças auxiliares aqui para agradecer o ano e pedindo as bênçãos de Deus em todas as missões que são realizadas. Enquanto capelão, me alegro também dessa missão de cuidar da família militar. Conto sempre com a oração também de todos nessa missão. Nossa eterna gratidão aqui ao santuário, a diocese que hoje nos acolhe aqui no santuário da padroeira da diocese Nossa Senhora de Caravaggio. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 32ª Semana do Tempo Comum. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois,
animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens. A vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados. Humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta 32ª semana do Tempo Comum. Obrigado pela audiência e pela companhia aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Vamos dedicar este segundo bloco para trazer algo que nós deixamos semana passada, não conseguimos, não deu tempo de trazer, que é a reflexão promovida pelo padre Josimar Romil e pelo diácono Eduardo Cantelli no programa Razões da Fé, que é produzido pela nossa Pastoral da Comunicação da Diocese, veiculado na Rádio Miriam Caravaggio e nas redes sociais, sobre a nota doutrinal do Dicastério para a Doutrina da Fé Mater Populi Fidelis, Mãe do Povo Fiel, publicada para nos ajudar a dar clareza à ação, à participação de Nossa Senhora, de Maria Santíssima, na história da salvação. É correto nós chamarmos Maria de Mãe de Deus? Ou ela seria só Mãe de Jesus? Ou Mãe de Cristo? É correto chamar de Mãe de Deus? Como funciona isso? É corretíssimo chamarmos Maria Mãe de Deus. Na oração da Ave Maria, na segunda parte, a gente já diz isso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Né? Tem um princípio da igreja que é lex orandi, lex credendi. A lei da oração é a lei daquilo que a gente crê. Então nós cremos desde o início justamente nisto. Maria é Mãe de Deus. Vamos compreender melhor isso agora então. Nós já cremos, mas podemos compreender melhor. Ela não é Mãe de Deus Pai, nem Mãe do Espírito Santo. Ela é Mãe de Jesus, mas Jesus, e aí o olhar se volta para Jesus. Quem é Jesus? É como Jesus que disse, ou perguntou para os apóstolos, quem dizem os homens que eu sou? Então alguns diziam que Jesus era só um homem. Jesus era só um homem que pregou a paz e o amor. Se Jesus é só um homem, então a gente vai dizer que Maria é mãe de Jesus, ponto. Não, mas Jesus, além de ser verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. Então, para destacar que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, porque tinha pessoas no início da igreja que estavam tentando difundir a ideia de que Jesus era só um homem, um iluminado, um profeta, sei lá. Então, para justamente deixar claro que Jesus não é só um homem que pregou a paz e o amor, que Jesus é verdadeiro Deus, é o verbo que se fez carne. Para mostrar claramente isto, nós vamos dizer Maria é Mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus. Então, este é o princípio mariológico fundamental. Em grego se diz Theotokos, que significa Mãe de Deus. No dia 1º de janeiro se celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, né? Justamente para destacar, Jesus é verdadeiro Deus. Então nós dizemos Maria, Mãe de Deus. Não é Mãe de Deus Pai, não é Mãe do Espírito Santo, mas é Mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então Maria, Mãe de Deus, sim, é correto, é corretíssimo, é o princípio mariológico fundamental. Por isso também nós temos tanto carinho pela Virgem Maria, porque ela é mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus. Perfeito. Cantelli, nos últimos dias o Dicastério para a Doutrina da Fé, como falava bem no início, publicou uma nota doutrinal chamada Mater Populi Fidelis, ou seja, Mãe do Povo Fiel.
né? O que motivou essa publicação e que tipo de consultas e respostas e propostas ela vai respondendo, né? Por que fazer esta publicação? Sim. É interessante olharmos para o título, né? O título dos documentos da Igreja são geralmente em língua latina, Mater Populi Fidelis, e se referem sempre às primeiras palavras que o documento, que o escrito traz. Então, a mãe do povo fiel. Assim começa o documento. E aqui leio algumas linhas desse documento que vai dizer: a mãe do povo fiel é contemplada com afeto e admiração pelos cristãos. Por quê? Se a graça nos quer semelhantes a Cristo, Maria é a expressão mais perfeita da sua ação que transforma a nossa humanidade. Ela é a manifestação feminina de tudo quanto pode operar a graça de Cristo no ser humano. Diante de tal formosura, movidos pelo amor, muitos fiéis procuram sempre referir-se à mãe com as palavras mais belas e exaltaram o lugar peculiar que ela tem junto a Cristo. Maria é intimamente unida a Cristo, e Maria como mãe, nós podemos... Padre Josimar nos trazia a ideia e a fundamentação de Maria como mãe de Deus. Aí nós podemos nos perguntar, por que ela é nossa mãe? Aí nós recorremos aos textos bíblicos e também à tradição. Maria está de pé aos pés da cruz junto com o discípulo que Jesus amava. E ali ela é nos dada como mãe. De que modo? Cristo olha para a sua mãe, olha para o discípulo e diz: mãe, eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. Eis tua mãe é aquilo que também está escrito aqui no vitral, né, da frente, o vitral principal do santuário. E é interessante nós olharmos, então, que esse documento, ele quer nos esclarecer de que modo Maria atua, de que modo Maria está, qual o seu lugar na nossa fé. Ele não quer, de modo algum, desmerecer, diminuir Maria, nos privar dessa devoção que é tão importante e tão profunda que nós temos. Mas ele quer responder a muitas consultas, muitas propostas que chegaram à Santa Sé, que foram enviadas à Igreja, né, a Igreja como instituição, para serem resolvidas. Porque a nossa fé, ela vai se desenvolvendo. Nós temos a ideia da evolução do dogma, do desenvolvimento da doutrina. Agora, no último final de semana, o Papa elevou ao título de doutor da Igreja São John Henry Neumann, que foi alguém que nos chamou a atenção, nos alertou para essa ideia de que as nossas verdades de fé, elas vão sempre sendo aprofundadas, esclarecidas, e não tem problema nenhum nisso. Não significa negar a nossa fé ou apresentar uma fé diferente. Mas tenhamos noção de que o nosso pensamento, ele vai evoluindo, vão surgindo novos conceitos, vão sendo esclarecidas muitas coisas, algumas coisas vão modificando a sua noção. Por exemplo, se nós nos referirmos à Eucaristia e à Igreja como corpo real e como corpo místico, isso durante a história foi tendo uma modificação. Então, não é problema nós esclarecermos e aprofundarmos. E o documento ele vai nos dizer que alguns títulos marianos, algumas questões, preocuparam os recentes papas e foram repetidamente tratadas nos últimos 30 anos, nos diversos âmbitos de estudo do dicastério. Então, não achemos que é o Papa Leão, que agora acordou de manhã querendo mudar alguma coisa, querendo apresentar uma modificação, ou o Cardeal Fernandes, que é o prefeito do dicastério, ou talvez seja um resquício do Papa Francisco. Os últimos 30 anos, né? Isso envolve pontificado do Papa Leão, envolve o pontificado do Papa Francisco, Papa Bento XVI, João Paulo II. Então, essa reflexão, ela vai sendo aprofundada e esclarecida, para que nós saibamos que a nossa fé é cristocêntrica, a nossa fé, ela parte de Jesus, tem como centro Jesus, e ele ocupa um lugar ímpar, um lugar que é só dele. Mas Nossa Senhora
coopera neste trabalho. Por isso nós iremos aprofundar. Mas então todas essas perguntas, todas essas reflexões que o dicastério foi fazendo em congressos, assembleias, permitiu que tivesse um rico material para alimentar esta reflexão e esta proposta, esse esclarecimento doutrinal. E assim nós vamos concluindo mais um ponto de encontro, desejando a você uma ótima semana, uma abençoada semana. Se nos acompanha na quinta-feira, fica com a adoração ao Santíssimo ao vivo do Santuário de Caravaggio, e se nos acompanha no domingo, com a transmissão da Santa Missa do Santuário de Caravaggio. Até a próxima semana, até o próximo ponto de encontro.